A Bíblia é uma vasta biblioteca cheia de muitos livros, e cada um conta uma parte única de uma grande história. O livro de Ruth é uma joia especial, encontrado como o 8º livro do Antigo Testamento. É uma história curta, mas sua mensagem é poderosa e profunda, brilhando como uma estrela em um céu escuro. A história se passa durante um período muito difícil na história de Israel, o tempo dos juízes. Esta foi uma era de caos e declínio moral, onde se diz que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. No meio dessa escuridão espiritual e social, a história de Ruth surge como uma bela narrativa de amor-lealdade da mão silenciosa guiadora de Deus. Ela nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Este belo relato não é uma história de reis, guerras, grandes profecias que abalam nações. Em vez disso, é um drama familiar íntimo que se desenrola na humilde cidade de Belém. Ele se concentra em pessoas comuns enfrentando desafios extraordinários, como fome, luto, pobreza. O livro de Ruth nos lembra que Deus não está presente apenas no trovão poderoso e nos templos gloriosos, mas Ele também está profundamente envolvido nos pequenos detalhes de nossas vidas diárias. Ele trabalha através das escolhas de indivíduos fiéis, tecendo suas histórias em seu magnífico plano de redenção para toda a humanidade. No coração desta comovente história estão 3 personagens principais, cujas vidas se entrelaçam pelo destino e pela fé. A primeira pessoa que conhecemos é Noemi, uma mulher israelita de Belém de Judá. O nome dela significa agradável ou doce, mas a vida dela toma um rumo que a faz sentir o oposto. Noemi é esposa e mãe de 2 filhos. Ela experimenta profunda perda e amargura, sentindo como se Deus a tivesse tratado com dureza. Sua jornada vai do vazio à plenitude. Noemi é a âncora da história. Em seguida temos Ruth, a figura central. Ruth não é israelita, ela é moabita. Os moabitas eram inimigos históricos de Israel e adoravam deuses diferentes. Ruth é uma estrangeira vista com desconfiança, mas ela se torna exemplo de lealdade, humildade e fé. Sua devoção é a sua sogra Noemi. Ela deixa para trás sua casa, seu povo e seus deuses, para abraçar uma nova vida, uma nova família e uma nova fé. A história de Ruth mostra que origens não definem destino e a fé pode florescer em qualquer coração. O terceiro é Boaz, um proprietário de terras rico e respeitado em Belém, parente de Elimeleque, homem de grande riqueza. Boaz é retidão, generosidade e integridade. Ele segue a lei no espírito, mostrando compaixão aos pobres. Ao conhecer Ruth, ele vê seu caráter e lealdade. Boaz é protetor e redentor, crucial para restaurar a linhagem de Noemi. Juntos, Noemi, Ruth e Boaz formam o cerne da história. A família começa em Belém, a casa do pão, mas são forçados a sair por uma fome. A história começa com uma crise que empurra uma família ao limite. Uma fome severa havia se espalhado pela terra de Judá, e os campos ao redor de Belém, a casa do pão, estavam áridos e vazios. Não havia comida, e as pessoas sofriam. Diante da inanição, um homem chamado Elimeleque tomou uma decisão difícil. Ele pegou sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e deixou sua casa. Eles viajaram para o país vizinho de Moabe, esperando encontrar comida. A família de Elimeleque se estabeleceu lá e, por um tempo, sobreviveram. Seus 2 filhos até se casaram com mulheres moabitas. Malom casou-se com Ruth. Quilion casou-se com Orfa. No entanto, sua história estava prestes a ser atingida por uma tragédia ainda maior do que a fome. O primeiro golpe veio quando Elimeleque morreu em Moabe. Depois, seus 2 filhos também morreram. Noemi ficou completamente sozinha, sem o marido e sem os 2 filhos. Suas noras, Ruth e Orfa, também ficaram como jovens viúvas. A esperança que os havia levado a Moabe havia se dissolvido em um luto profundo e avassalador.
Agora, Noemi estava em uma situação desesperadora. A família que havia deixado Belém para escapar da morte pela fome, havia, em vez disso, encontrado a morte de uma forma diferente. Todos os seus planos viraram pó, e todas as suas esperanças foram extintas. O sonho de uma estadia temporária em Moabe havia se transformado em um pesadelo de uma década de perdas, deixando-a sentindo-se vazia, abandonada e totalmente quebrada. Pausa. Depois de sofrer a imensa perda do marido e de ambos os filhos, Noemi recebeu notícias de sua terra natal. Chegou a Moabe a notícia de que o Senhor havia visitado seu povo e a fome em Judá finalmente havia terminado. Havia pão novamente em Belém. Para Noemi, isso era um sinal. Não havia mais nada para ela em Moabe. Sua única esperança de sobrevivência era retornar ao seu próprio povo, a terra de seus ancestrais. Enquanto Noemi se preparava para partir, suas duas noras, Orfa e Ruth, iniciaram a jornada com ela. Mas Noemi, em sua profunda tristeza, virou-se para elas e as incentivou a voltar. Ela disse para voltarem para as casas de suas próprias mães em Moabe. Orfa, depois de muito chorar, ouviu o raciocínio de Noemi. Era uma escolha prática e compreensível. Ela beijou a sogra em despedida e voltou para seu povo e seus deuses em Moabe. Mas Ruth fez algo extraordinário. Ela se recusou a partir. O coração de Ruth estava ligado a Noemi com um amor que ia mais fundo do que a circunstância ou a conveniência. Sua decisão de ficar com Noemi não era apenas sobre afeto pessoal. Era um compromisso completo e total com uma nova vida, um novo povo e, o mais importante, um novo Deus. Essa escolha mudaria tudo, como um gol no último minuto de uma final de campeonato. Naquele momento decisivo, na estrada de Moabe, Ruth proferiu palavras que ecoaram pelos séculos, uma poderosa expressão de lealdade e amor inabaláveis. Ela olhou para Noemi e disse: Não insistas para que eu te deixe e volte. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Com essas palavras, Ruth estava rompendo seus laços com o passado. Seu compromisso era absoluto, prometendo compartilhar a jornada de Noemi, por mais difícil ou incerta que pudesse ser. O voto de Ruth foi ainda mais profundo. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Essa foi uma declaração radical para uma moabita fazer. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Ela estava se comprometendo com Noemi para a vida toda. Assim, as duas mulheres continuaram sua jornada juntas, um par solitário caminhando em direção a Belém. A chegada delas em Belém causaria um alvoroço, pois os moradores mal reconheceriam a mulher que partiu cheia e voltou tão vazia. Quando Noemi e Ruth finalmente chegaram em Belém, era o início da colheita da cevada e havia muita atividade nos campos. A chegada delas causou um reboliço entre o povo da cidade. Ela havia mudado tanto. Não me chamem de Noemi. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso agiu com muita amargura comigo. Eu saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Agora enfrentavam um novo desafio: a sobrevivência. De acordo com a lei de Moisés, os proprietários eram instruídos a não colher seus campos completamente. Com grande coragem e humildade, Ruth tomou a iniciativa. Deixa-me ir aos campos e respigar espigas atrás daquele em cujos olhos eu possa encontrar favor. Ela estava disposta a fazer o trabalho duro necessário para sustentar as duas. Por coincidência, Ruth acabou em um campo que pertencia a Boaz. Esse encontro casual foi a mão silenciosa e orientadora de Deus. Ela não esperava passivamente por um milagre. Agiu com os recursos que tinha. Sua fidelidade naquela tarefa abriu a porta para uma bênção maior. Seu trabalho humilde foi o primeiro passo para a redenção planejada por Deus. Quando Boaz chegou ao seu campo para supervisionar a colheita, ele notou Ruth imediatamente. O capataz explicou: é a moabita que voltou com Noemi, e como trabalhou diligentemente o dia todo. Boaz já havia ouvido sobre a lealdade de Ruth. Boaz se aproximou de Ruth com bondade e respeito.
Não respigue em outro campo. Fique perto das minhas trabalhadoras. Ordenei aos meus jovens que não a incomodem. Em seguida, ofereceu água dos jarros dos seus trabalhadores. Um ato de hospitalidade, um ato de cuidado. Muito além da lei do respigo, Boaz ofereceu proteção. Boaz ofereceu provisão e um lugar de pertencimento. Dominada pelo favor, Ruth se curvou com o rosto no chão. Porque encontrei favor aos seus olhos, sendo eu estrangeira. Tudo o que fez por sua sogra me foi contado. Que o Senhor a recompense pelo que fez. Que você seja ricamente recompensada pelo Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Na refeição, ele a convidou para comer com ele e seus trabalhadores. Ele serviu grãos torrados. Secretamente instruiu seus ceifeiros a deixar feixes de cevada para ela. Ela colheu uma colheita abundante sem se sentir esmola. Ele não a tratou como mendiga, mas como pessoa de grande valor e caráter. Mostrou o coração de um parente redentor. Quando Ruth voltou para casa naquela noite, ela tinha colhido uma quantidade enorme de cevada. Onde você respigou hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja o homem que reparou em você. Quando Ruth lhe disse que o nome do homem era Boaz, o coração de Noemi se encheu de esperança. Esse homem é nosso parente próximo. Ele é um de nossos resgatadores. Um resgatador era um parente masculino que tinha a responsabilidade de ajudar um membro da família em necessidade. Noemi viu uma oportunidade, um caminho que Deus estava abrindo para elas. Ela elaborou um plano audacioso. Ela lhe disse para se lavar, passar perfume e vestir suas melhores roupas. Então, ela deveria ir à eira, mas não deixar Boaz vê-la até que ele tivesse terminado de comer e beber. Assim que ele se deitasse para dormir, Ruth deveria entrar em silêncio, descobrir seus pés e deitar-se. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Tudo o que você disser, eu farei. Naquela noite, Ruth seguiu as instruções de Noemi perfeitamente. No meio da noite, Boaz acordou assustado e encontrou uma mulher a seus pés. Eu sou sua serva Ruth. Estenda a aba do seu manto sobre mim, pois você é um resgatador. Este foi um pedido formal para que ele a tomasse como esposa e cumprisse seu papel como resgatador para ela e para a família de Noemi. Ela não estava apenas buscando um marido. Ela estava pedindo a ele para restaurar o nome da família e a herança de seu falecido marido, Malom. Boaz ficou profundamente impressionado com o pedido corajoso e honrado de Ruth. Que o Senhor a abençoe, minha filha. Essa gentileza é maior do que a que você demonstrou no início. Boaz explicou que, embora ele fosse parente resgatador, havia outro parente masculino mais próximo. Prometo que resolverei o assunto de forma adequada e pública na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Boaz foi ao portão da cidade, reuniu 10 anciãos e apresentou o caso. Ele primeiro apresentou ao homem a oportunidade de resgatar um pedaço de terra que havia pertencido a Elimeleque. Mas então Boaz adicionou: no dia em que você comprar a terra de Noemi, você também adquire Ruth, a Moabita, a viúva do falecido, a fim de manter o nome do falecido com sua propriedade. Ao ouvir isso, o outro parente resgatador imediatamente recusou. Diante de todos, Boaz declarou que estava comprando a terra e tomando Ruth como sua esposa, tornando-se assim o parente resgatador oficial da família de Noemi. A união do rico proprietário de terras e da humilde moabita foi celebrada por toda a comunidade. Com as questões legais resolvidas, Boaz se casou com Ruth. Os anciãos e o povo no portão os abençoaram, orando para que o Senhor fizesse Ruth como Raquel e Lia, que juntas construíram a casa de Israel. O casamento deles prometeu a restauração de uma linhagem familiar que estava à beira da extinção. A história que começou com vazio e amargura, agora caminhava para uma conclusão cheia de alegria, esperança e nova vida. Logo depois, Deus abençoou a união deles, e Ruth concebeu e deu à luz um filho. Bendito seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um parente resgatador. A criança foi chamada Obed. Afirma que Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi.
Isso significa que Ruth, a estrangeira de Moabe, se tornou a bisavó do rei Davi, ancestral de Jesus Cristo, o Messias. A história de Ruth nos ensina lições profundas e atemporais: lealdade, hesed, amor constante e pactual, coragem, fé profunda e a soberania de Deus. Ele é um Deus que trabalha silenciosamente nos bastidores, transformando situações de fome, morte e desespero em histórias de abundância, vida e bênção. Ele pode pegar nossos momentos mais amargos e, através de sua graça, transformá-los em um futuro cheio de esperança e propósito. Obrigado por acompanhar conosco esta jornada de esperança, fé e transformação. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe essa mensagem com sua família e amigos, para que juntos possamos espalhar as bênçãos e trazer mais pessoas para perto da palavra de Deus. Antes de fechar este vídeo, deixe um comentário abaixo. O que você gostaria de ver a seguir? Existe algum livro específico da Bíblia, uma missa, uma dica ou uma oração sobre a qual você queira aprender mais? Com o seu apoio, continuaremos criando conteúdo que inspira, ensina e te ajuda não apenas a estudar, mas a realmente viver a sua fé. Que seu dia seja repleto de bênçãos e propósito. A gente se vê no próximo vídeo.